Sim, senhor presidente. Não poderia deixar de falar num dia tão importante como hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós, como bancada do PDT, não podemos aceitar algo que aconteceu na sessão passada. Em relação a isso, coloco os fatos a vocês. A gente via que estava havendo desperdício de material ambulatorial e remédios. O vereador falou isso na sessão de segunda-feira, dia 29 de maio. Como o vereador via esse desperdício, se o vereador não trabalha na Secretaria de Saúde, ou apenas recebeu uma denúncia de um servidor? Por que o servidor preferiu denunciar isso ao vereador e não relatar a seu superior? Seria porque não há desperdício ou porque é uma questão pura e simplesmente implicância política? Fica a reflexão. Diz que o que lhe preocupa é a falta de controle que existe na Secretaria da Saúde. Falta de controle de quê? Segundo o vereador, essa falta de controle é de material ambulatorial. O vereador tirou da gaveta da bancada da Câmara de Vereadores diversos materiais ambulatoriais, que, segundo o relato, estão vencidos. Diz que foi trazido até o vereador porque havia um descarte irregular na Secretaria de Saúde. Pergunto, o material ambulatorial vencido e lacrado, isto é, sem ter sido usado, enquadra-se em que categoria de lixo? Se for lixo comum, pode ser descartado nos containers de lixo seco comum. Qual o problema nisso? Se for considerado lixo hospitalar, tem que ser dado a correta destinação. Como o vereador traz lixo hospitalar, potencialmente contaminado, para dentro da Câmara de Vereadores? Se for lixo comum, quem foi mexer no lixo comum e trazer isso ao vereador? E por que motivo? Se for lixo hospitalar, quem foi mexer num lixo potencialmente tóxico para entregar ao vereador? Talvez a pergunta mais importante: se esses materiais são do município, como alguém retira clandestinamente do centro de saúde para entregar ao vereador? Isso se chama peculato. E o vereador tem obrigação de denunciar quem retirou esse material do centro de saúde, sob responsabilidade de ser considerado cúmplice de apropriação indevida de bens públicos. A grande informação do vereador é de que há uma grande quantidade de cotonete vencido. Cotonete. E ainda diz que talvez foi descartado de forma irregular e que alguém levou para casa. De duas, uma. Ou alguém foi roubar no lixo e entregar ao vereador para criar uma situação de anormalidade no processo de descarte, ou o vereador tenta fazer aqui é denegrir a imagem da secretaria. Se for a segunda opção, sugiro que essa atitude seja investigada pela Comissão de Ética da Casa. Se for o primeiro caso, sugiro ao Executivo que se abra uma sindicância para apurar como materiais ambulatoriais saíram do centro de saúde e chegaram ao vereador Douzan. Sim, vereador Douzan. Bom, boa noite, colegas. Boa noite ao público que nos assiste. Realmente, eu acho que é isso aí mesmo que eu pretendi com a minha colocação na semana passada, que está havendo um desperdício, a própria secretária comentou quando ela compareceu à casa, que sim, que está havendo um descarte irregular, e isso eu vou comprovar, e era justamente o que eu considerava que deveria ser feito na verdade. Eu acho que toda essa espetacularização do que eu trouxe aqui, na verdade, deveria ser um controle que deveria existir na Secretaria de Saúde, e eu afirmo que não tem,
Porque se alguém retirou, e a própria vereadora está comentando, que foi retirado da Secretaria de Saúde, então é porque alguém não está controlando aquilo, as próprias palavras da vereadora. E outra, eu espero mesmo que seja feita uma sindicância quanto a isso. Porque não importa se é um cotonete, se é uma luva cirúrgica ou se são remédios. É dinheiro público que está indo pelo ralo. Vereador, só para completar, Baroni, já te dou a parte, eu estou simplesmente mencionando as palavras que o senhor falou na sessão passada, né? Eu acredito que nós temos, eu não acredito, eu tenho certeza, e sugiro aqui, né, eu peço oficialmente aqui nessa tribuna, que seja aberto um processo administrativo e não uma sindicância. Um processo administrativo para verificar isso. Ou temos um sério problema de descarte de material no centro de saúde, ou temos um sério problema de conduta de profissionais dos servidores da Secretaria de Saúde. Qualquer um dos dois casos é passível de punição, porque ambos são graves. E quanto ao vereador, sugiro que quando trouxer denúncias para esta casa, que traga provas de que está denunciando, e não a mesma história que acontecia em anos anteriores, de eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo, me trouxeram isso ou me trouxeram aquilo. O colega Baroni pediu a parte. Colega Lucilene também. Pode ser? Obrigada pela parte, colega Rosália. Eu acho que, na verdade, o que está sendo discutido aqui, que tem que ser aberta uma sindicância e ser apurado por um processo administrativo, enfim, que isso é uma falta de ética profissional, no meu ver. Né? Se o material estava vencido, ótimo, não deve ser utilizado, estava num local determinado para ser descartado, e essa pessoa, essas pessoas pegaram esse material, né, tiraram da secretaria, que deveria, então, ter deixado ele ir para o seu descarte habitual. Então, eu acho que aqui é uma falta de ética profissional e tem que ser, sim, apurado o responsável. Obrigada. Obrigada, colega Lucilene. Vereador Baroni. Obrigado, Rosália, colegas vereadores, comunidade. É um fato preocupante que a vereadora faz bem em trazer essa tribuna. Eu conversei com o Dozan no dia, me preocupou na segunda passada, porque nós, enquanto servidores públicos, e estamos aqui na condição de agente público, por ser vereador, ao tomarmos qualquer conhecimento de qualquer irregularidade, nós devemos imediatamente ou fazer com que a parte que nos procurou vá procurar a ouvidoria, o controle interno, ou algo desse tipo, porque o Poder Executivo tem uma série de controles para evitar esse problema. Muitas vezes, desvio de uma pessoa causa um comprometimento de todo o setor lá da área de saúde por causa de um fato específico. E nós, quanto agentes públicos, devemos e temos a obrigação de fazer isso. Concordo plenamente que deve ser aberto essa sindicância, esse processo administrativo, para que sirva de exemplo também para outras vezes. Porque é dever do funcionário, eu sou funcionário, a Lucilene o Everson é funcionário público também, nós temos o dever de analisarmos, constatarmos alguma irregularidade no nosso setor, nós temos o dever, é a nossa obrigação de comunicar aos nossos superiores, de comunicar esse fato para não deixar que ocorra tais situações. É importante que o vereador quis trazer essa denúncia, entre aspas, não sei se foi a melhor maneira, mas a pessoa que constatou isso tem que ser apontar quem foi que errou, para que essa pessoa, esse funcionário, responda dentro das suas atribuições pelo ato que deixou de fazer. Funcionário público é regido por uma série de normas e tem que andar dentro dessas normas. Qualquer desvio é apurado e por isso que um procedimento ou uma sindicância é muito bem-vinda, Rosália. Cumprimento pela explanação desse assunto que é sério e que não ocorra outras vezes. Ocorrendo, se denuncia, vai para o meio necessário, é isso que a gente sempre pede na condição de líder do governo, na condição de Obrigado, vereador. No governo pedir isso. Obrigado.
Obrigada, colega Baroni. Eu também sou funcionária pública e, por isso, até levantei esses fatos, porque quando tem uma irregularidade na secretaria, o primeiro passo é com o meu superior ou com o secretário. Claro que todos nós temos uma pessoa de confiança. Quem trouxe para o vereador foi alguém de confiança dele. Talvez foi na melhor das intenções, só que o que nós não podemos aceitar nessa casa, que seja simplesmente posto em cima da mesa, sem ser justificado para quê? Ou que seja denunciado, ou que elimine. Porque trazer só para mostrar um descarte de cotonete, até então, eu não tenho esse conhecimento e estou sugerindo que seja aberto uma sindicância ou um processo administrativo exatamente para ver se são materiais de extrema alta, enfim, se são materiais tóxicos. Mas o que nós não podemos aceitar é que fique impune a situação, independente de quem falhou nessa situação. Colega Everson. Sim, Rosália. Eu agradeço pela parte, meus cumprimentos a colega, os cumprimentos aos demais vereadores, ao público que prestigia a nossa sessão. Eu sugiro também, colega, que junto com essa sindicância que vai ser aberta, se investigue se todos os pneus do município estão em estoque, porque existem informações que por enquanto não são oficiais, que alguns pneus não estão lá onde deviam estar em estoque do município. Algumas carcaças parece que sumiram. Eu já pedi informações ao executivo, mas não entrei ainda com nenhuma representação ou indicação ao mesmo que faça essa abertura de sindicância, mas acho que é importante investigar todos os estoques de material de expediente, de pneus, de medicamentos, porque quando acontece um descarte irregular, seja ele qual for, aquele item tem que dar baixa do estoque. Porque o estoque do município não é meu, não é dos vereadores, não é do prefeito, nem de ninguém, ele é do povo. Então, tem que ter um total controle sobre ele, para que assim a gente tenha sempre organizado e cuide melhor do dinheiro público. Mas, de toda forma, outra coisa que nós temos que cuidar muito também é separar o vereador do OSAN com o servidor do OSAN. Um é uma coisa, o outro é outra. Até porque se ele tivesse, durante o expediente, procurado alguém para fazer uma denúncia de um assunto da Câmara, ele cometeria outro crime de estar se ocupando do cargo para o benefício do cargo de vereador. Então, seria outro crime também. Então, isso tem que ficar bastante claro, que o que ele faz aqui é um trabalho, o que ele realiza na prefeitura é um bem diferente. Porém, acho que deve ser, como já expus antes, controlar todos os estoques e que se olhe medicamentos, se olhe pneus, se olha o material do expediente, enfim, todos os itens que compõem o nosso estoque, para que mantenha sempre 100% correto. Obrigado, vereadora. Obrigado, colega Everson. Vou dizer aqui que é importante o que o colega colocou. De extrema importância também é a situação minha, da Lucilene e do Douzan, por nós três sermos funcionários. Às vezes as pessoas não sabem separar o legislativo do executivo. Lá é a Rosália, é o Douzan, é a Lucilene, funcionário público. Na rua, aqui, nós somos vereadores. Então, nós temos que se cuidar muito. Eu prezo muito de nem mencionar que eu sou vereadora para as pessoas, para não misturar os fatos, porque lá eu sou funcionária. Mas o que o colega levantou, inclusive, dos pneus, independente do que for, nós somos um governo transparente e acho importante que seja analisado todas as situações. O colega Valmor pediu a parte. Obrigado, Rosália, pela parte. É o seguinte, eu acredito, Rosália, tem que abrir um processo administrativo ou uma sindicância. Acredito até que sim, mas aqui não estamos para julgar o vereador Douzan. O vereador Douzan, hoje aqui ele está como vereador. No momento, depois das 5 e pouco, quando ele deixou a prefeitura, ele é vereador, ele é fiscal do povo. E ele tem que trabalhar como o povo quer. E para isso o elegeu, né, Douzan? Eu acredito, Rosária, que se o vereador receber uma denúncia, ele, como fiscal que ele é, ele tem que sim trazer para a Câmara de Vereadores, ele tem que denunciar. Se ele quisesse ir até a secretária, como funcionário da prefeitura, como ficaria? Eu acredito sim que o Douzan, como vereador, ele tem que vir, ele tem que denunciar, ele foi eleito para isso e ele é fiscal. Nós temos que abrir uma sindicância sim, ou a prefeitura tem que abrir, para descobrir
o que está acontecendo lá, se realmente o descarte que está acontecendo é o correto, não é, se esse remédio estava em prateleira vencida, é lá que tem que ser descoberto o que aconteceu lá. O que o Dozan trouxe para nós aqui está correto, Dozan. Essa é a minha opinião. Obrigado, colega Valmor. Só vou completar que o colega trouxe aqui são materiais de descarte, não foram medicamentos, e ele deveria, sim, ter oficializado a denúncia, e não simplesmente jogar em cima da mesa, e nem temos certeza se da secretaria esses descartes pertencem. Então, é isso. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Rosália. Vereador Everson. Ok, Josiane. Por favor, vereador. Mais uma vez, boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que prestigia a nossa sessão aqui na nova casa. Eu, primeiramente, presidente, quero fazer uma menção às palavras do presidente da semana passada, ou retrasada, onde fez menção à cidade de São Borja, num comentário onde falávamos de posições de Câmara de Vereadores, de estrutura física de mesmas, e o presidente, no momento de infelicidade, comentou a respeito da cidade de São Borja. Ficamos sabendo, através do jornal Final de Semana, que um vereador de lá mandou para cá uma carta, tentou falar com o presidente também, não teve sucesso, para buscar mais explicações, tomar conhecimento melhor do que aconteceu naquela sessão. Então, presidente, acho que seria bastante importante enviar um pedido de desculpas à cidade de São Borja, à Câmara de Vereadores e à população de lá também, porque eles entraram no assunto de gaiato. Eles não tinham culpa de nada e acabaram sendo mencionados sem ter nada a ver com o momento, com o comentário que estávamos fazendo. Então, gostaria aqui de pedir essa menção, que fosse pedido de desculpas aos mesmos, para evitar desentendimentos futuros, até porque sabemos que São Borja é uma cidade muito grande e que lá existe uma população muito grande também, muitos dos quais vêm aqui visitar o Festiquejo, compram os produtos feitos aqui em Carlos Barbosa, das nossas empresas centenárias ou empresas menores também. Acho que é bastante bom deixar claro isso, que foi um fato esporádico e que merece pedir desculpas e que não tem nada a ver com a cidade. Ou mesmo, se o presidente quiser ligar, talvez que ligue ao vereador da cidade para esclarecer os fatos e que deixe assim transparente. Se o presidente não o fizer, pretendo eu, em nome da minha bancada, e convidar os demais vereadores que queiram também, enviar uma carta a São Borja, pedindo desculpas, porque é uma opinião isolada, um comentário isolado do presidente, e que não externa a intenção geral da população. Nós temos aqui em Carlos Barbosa muitas pessoas que vieram de São Borja, morar, trabalhar, e aqui criaram raízes. Temos muitas pessoas da região de São Borja também, de arredores, que aqui trabalham, que aqui tiveram progresso, e que ajudaram também no crescimento de Carlos Barbosa. Muitas das pessoas que hoje trabalham nas nossas empresas vieram de fora. Então, a gente tem que engrandecer ao barbosense nato, mas também aqueles que vieram de outras cidades para cá, para se desenvolver e para cada vez mais ter o progresso da nossa cidade. Então, se o presidente não fizer, eu me permito em fazer em meu nome e em nome da população. Também vim aqui fazer uns comentários a respeito do projeto número 47, que é o que cria 10 cargos de CCs, extingue 3 e aumenta a remuneração para mais 3. Esse projeto entrou na casa há completos hoje 15 dias e hoje, estranhamente, em tempo recorde, já está na pauta para votação. Me parece que as coisas foram apressadas, foi tomado muito prioridade nesse projeto aqui, que não foi bem discutido, não foi bem falado ainda pelos vereadores e muito menos pela população. Eu vou aqui dar um breve, já que eu tenho tempo, relato do que é o projeto, para que a população possa entender e saber um pouco mais do que se trata. Projeto 47/2017.
tem aqui anexo ao projeto um impacto financeiro, que diz o seguinte. Tem aqui um breve resumo. Aqui. Esse impacto financeiro, ele foi calculado para o ano de 2017, agora de maio até final do ano, para o ano de 2018 e para o ano de 2019. Então vejam bem que ele não compreende ainda o último ano de governo, que é o ano de 2020 inteiro. Impacto financeiro referente à criação de cargos. Aqui. Custo total da criação dos cargos dá quase R$1 milhão. Só para vocês terem a ideia do custo dessa criação. Assessor de conselhos municipais, R$ 3.176 por mês. Supervisor geral de manutenção e conservação de estruturas públicas, R$ 5.473 por mês. Assessor de eventos, R$ 3.176 por mês. Chefe de serviço de coletas em vias públicas e passeios públicos, R$ 3.176 por mês. Chefe de serviço de manutenção e sinalização, R$ 3.176 por mês. Assessor de imprensa, uma vaga, R$ 3.928. Assessor administrativo em forma de CC, 3 vagas, R$ 3.176. Essa criação dessas vagas que eu citei agora equivale a um custo de R$ 341 mil aproximadamente neste ano de 2017, mais um custo de R$ 512 mil aproximadamente no ano de 2018 e mais um custo de R$ 512 mil aproximadamente no ano 2019. Ou seja, somem tudo isso e quanto que vai dar. Aí, qual a extinção de CCs? Vai extinguir aqui um CC que é do supervisor de sistemas, R$ 4.529. Vai extinguir um supervisor de inspeção sanitária, que é R$ 3.928. E vai extinguir também um assessor de britagem, serviço de britagem, R$ 3.176 por mês. Com a exclusão desses CCs, o município terá uma economia de R$ 125 mil aproximadamente em 2017. Em 2018, R$ 188 mil aproximadamente. E em 2019, mais 188. Agora, com a alteração de 3 cargos, que vai ser majorado o padrão salarial deles. Chefe de oficina, de CC3 para 4, aumenta R$ 751 no CC. Coordenador de projetos, convênios e contratos intragovernamentais, passa de CC6 para CC7, aumenta, além do que já é hoje, 941. E chefe de saúde, da unidade de saúde de Arco Verde, aumenta em R$ 751 mil. Nesse somatório todo, entre o que é criado novo, o que é extinto e aumento dos padrões, equivale entre 2017, 18 e 19, faltando o último ano de governo ainda, o equivalente a R$ 969.540,88, ou seja, quase R$1 milhão em 2 anos e meio. Só nessa alteração do quadro de CCs da Prefeitura proposta pelo governo. Então, são criados 10 CCs, 3 aumentados e apenas 3 extintos. Então, observem bem, no momento de crise que estamos passando, um momento muito complicado, onde tem empresas cortando gastos, empresas fechando, empresas se readequando, o município, em vez de dar o exemplo, vai na contramão de tudo aquilo que a gente ouve falar ali fora e que estamos pregando aqui dentro também, que é redução de gastos, redução de despesas, corte de aluguéis, corte de demais encargos, enfim. Então, gostaríamos aqui, até para fechar com o pensamento do próprio... Bom, pois não, Baroni, pode falar. Obrigado, Kirsch. Eu tinha jurado que não ia mais me incomodar com alguns assuntos nessa casa, mas, sinceramente, eu não consigo me controlar da primeira parte do discurso do vereador traz aqui. A segunda parte, depois eu vou falar na tribuna, esse sensacionalismo que é feito, e eu não tenho procuração para defender o presidente, longe disso. O que foi falado nessa casa foi exatamente o seguinte: Carlos Barbosa, aqui não é São Borja.
Alguém da plateia acha que aqui é São Borja? Aqui é Carlos Barbosa. É isso, não foi feita nenhuma menção, nenhuma forma pejorativa, como alguns meios fazem com o Poder Legislativo. Ninguém falou mal, nada, absolutamente. Uma cidade próspera, aqui não foi falado uma vírgula de São Borja. Aí o vereador vem trazer mais polêmica, porque um veículo de comunicação resolveu achar que foi de forma pejorativa. Alguém deve ter ligado para lá e falado misérias para o pessoal achar dessa forma. Teria que ouvir o que o presidente falou, está gravado. Carlos Barbosa não é São Borja. Ou é São Borja? Carlos Barbosa não é Caxias, Carlos Barbosa não é Garibaldi, não é Bento. Carlos Barbosa é Carlos Barbosa. Então, eu acho que, sinceramente, tem vezes que eu fico irritado, Everson, por alguns assuntos que, sei lá, eu já estou me incomodando demais com alguns assuntos, mas eu acho que não é motivo para isso. O presidente não agiu, quem estava aqui ouviu, não foi com desleixo, não foi tratando de forma insignificante. Foi a cidade que veio na mente dele quando ele se referia, estava se defendendo de uma acusação séria, que se diz de passagem, com relação a essa casa. Então, eu acho que esse assunto aqui já foi superado, acho que não merece mais debate nessa casa. Obrigado. Presidente. Obrigado, vereador Everson. Obrigado, Luciano. Não preciso agradecer, mas realmente foi isto que aconteceu. Acho que fazer uma menção a uma cidade agora tem que virar lei nacional, que ninguém mais pode falar, tá? Cria uma lei nacional, ninguém mais pode se referir a um outro município. Esse é o meu pensamento. Porque que é exatamente isso, se vocês pegarem a minha fala, foi exatamente isso. Aqui não é São Borja. Só isso. Alguma coisa a mais eu falei? Falei do povo. Falei de alguma situação de São Borja. Falei nada demais. E o colega vereador está atrasado. Porque eu já falei com o Jefferson Onrich na segunda-feira da outra semana já. Conversei com ele. Então, só para explicar, porque saiu lá no meio de comunicação que tinha me referido, e eu sabia que chegaria a ele, porque tenho amigos que moram em São Borja, como tem muitos são-borgenses aqui em Carlos Barbosa, tem também daqui que moram lá, ou visita, ou tem parente. Falei com ele e expliquei, e ele perfeitamente entendeu que não tinha nada a ver o que foi realmente dito aqui. E quanto ao que você falou também, poderia entrar até com representação contra essas pessoas que ficam difamando e nem sabem o que se passa. O que se passou para trazer a Câmara de Vereadores para cá. Os apontamentos, tudo que teve, e foi nessa situação que a gente fez um comentário, mas simplesmente nada querendo denegrir a imagem do município. Muito pelo contrário, quem sou eu para denegrir São Borja? Eu não vivo lá para saber da real situação do município. Eu não sei nem da real situação do município aqui do lado, que é Garibaldi, porque eu não vivo lá, eu vivo aqui. Aqui eu sei da real situação. Se me pedir aqui, eu posso falar. Então, só para o senhor saber, vereador Everson, já conversei com o vereador Jefferson, tem o número dele, a gente já conversou e foi entendido o que foi falado nessa casa. Perfeito, presidente. Que bom que o colega entrou em contato, porque até o último dia, quando foi enviada a carta ao jornal Contexto, ainda não tinha essa informação. A informação que constou lá, eu acredito, porque foi escrito uma carta de um vereador daquela cidade para cá, é que tentava falar com o presidente e não conseguia. Mas que bom que o presidente teve a hombridade de ligar para ele, falar com ele, reconhecendo o erro. Porém, eu acho que seria importante, sim, mandar uma carta oficialmente da Câmara de Vereadores de Barbosa, com pedido de desculpas para a Câmara de São Borja. Até porque São Borja não tem nada a ver com a história. Por que entrou na história São Borja? Não é nem por ser São Borja, pode ser qualquer cidade. A gente tem que falar nossas coisas de Carlos Barbosa, e não de outras cidades, nem usar eles como exemplo para nada. Nós temos que debater nossos problemas aqui, e aqui resolver nossas questões que tanto nos influenciam. Falava, na hora da conclusão aqui, do projeto dos CCs. Nós, da bancada do PP, assim como a bancada do PMDB está preocupada em reduzir custos, vamos propor
através do requerimento que estamos apresentando hoje, e vamos deixar para quem quiser assinar, quem estiver preocupado com os gastos exagerados, pode assinar junto ao requerimento, para que o prefeito retire aquele projeto dos CCs, que hoje estranhamente entrou na pauta, né? Então, acho que dá para poupar esse dinheiro, dá para fazer uma reavaliação interna, reorganização, e sem esses CCs, a gente pode pegar e organizar a prefeitura também. Vereador Dozan e vereador Aleph, por favor. Boa noite, Everson. Boa noite a todos. Se o PP não quer que seja contratado CC, provavelmente o PP não quer que tenha educação, não quer que a escola esteja arrumada, não quer que tenha recolha de galhos, de sofás, etc., na rua. Também não quer que a cidade tenha o turismo desenvolvido. E não quer nenhum chefe na área de saúde também, que a área de Arco Verde está precisando. Se eu não me engano, é isso que o senhor falou. Uma coisa é cortar gastos em áreas que não são necessárias. Outra coisa é cortar gasto em áreas que são necessárias. Ou o senhor não quer que o turismo se desenvolva aqui? O senhor quer? É uma pergunta aqui. Claro que eu quero. O senhor quer? Então, se o senhor quiser que a gente desenvolva o turismo, a gente precisa de pessoas trabalhando no turismo. Quando a sua filha tiver que estudar aqui, o seu filho tiver que estudar aqui em Carlos Barbosa, a gente precisa de um servidor lá fazendo a parte da educação. Por isso que tem uma contratação aqui em educação. Supervisor de estruturas e obras públicas. Supervisor de estruturas nada mais é do que o cara que vai consertar a escola quando a escola tiver com algum problema, quando tiver quebrado alguma coisa, quando tiver alguma coisa estragada. Porque hoje na área pública, para você contratar um serviço, tem que fazer licitação e isso demora. Ou vocês preferem que o telhado da escola fique caindo até demorar 2, 3 meses uma licitação? É melhor que tenha um funcionário fazendo isso. É melhor que o funcionário já possa ir lá e já resolver. O PP espera que a escola fique com água dentro da sala. A gente precisa de alguém resolvendo isso. Inclusive, esse cara aqui é um pedreiro, se eu não me engano. Chefe de coletas. A gente tem um serviço aqui em Carlos Barbosa, que se você pegar o sofá da sua casa, que não é o certo, e isso é um cargo que eu não defendo, no caso, por questão ideal de redução de Estado, o cargo de chefe de coletas é um serviço que existe aqui, porque se o senhor pegar galho da sua casa e jogar na rua, alguém lá da prefeitura vai recolher, para a cidade não ficar um lixão. Porque a população hoje não sabe pegar um sofá, desmontar ele, enfim, queima na sua churrasqueira. A questão não é essa, a questão é que o serviço existe. Para o serviço funcionar, a gente precisa de pessoas fazendo isso, não precisa. Turismo, ninguém quer que a cidade seja desenvolvida na área turística. Temos aí pessoas do Conselho de Cultura, Obrigado, inclusive. vereador. Conclui, por favor. Temos pessoas aqui na área da cultura, inclusive. A gente precisa de pessoas fazendo a área do turismo. Ou vocês querem botar 2 funcionários lá, né, fazendo isso? Não tem como desenvolver um turismo na cidade, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Aleph. Até é bom que tu entrou no assunto do turismo. Sabe que para desenvolver o turismo, a melhor opção é contratar um turismólogo, não um CC que é cargo político. O turismólogo é um profissional que estudou, que se formou para fazer isso aí. Assim como, para uma escola, existe um cargo chamado operário, que é contratado por concurso, que vai fazer as funções de operário, assim como os demais, funções do município é feito também. Hein, que quer deixar o Estado também. Obrigado, vereador. Vereador não pode. Vereador não pode. Bota mais concursado. Não pode. Vereador não pode se manifestar. Para isso existem os cargos de operários, de agente administrativo, que faz a parte administrativa, de turismólogo, que é um especialista em turismo, e assim por diante. Adianta colocar um CC na área médica, se não tem conhecimento daquele setor, só por ser CC, por ser cargo político. Existem ótimos profissionais CCs, admito sim, existem vários bons profissionais, mas também existem muitos bons concursados nessa área também. Vereador Dozan. Bom, Kirch, parabéns pelas suas colocações. Quanto ao que o Denir comentou, eu acho que não foi na maldade, realmente. Como ele mesmo disse, ele já pediu desculpa para o pessoal lá. Foi uma bela atitude dele ter se antecipado a isso. Não vejo problema em tu querer fazer a carta, eu assino junto, acredito que ninguém vai se opor aqui. Se alguém se opor também, não tem problema. Eu vou assinar junto contigo. Quanto ao que o Aleph comentou, eu já discordo em um ponto. O supervisor não é o cara que vai subir no telhado e arrumar o telhado. Ele é o cara que vai ficar lá embaixo, olhando o operário. Ele vai ficar lá embaixo, olhando o operário a consertar. E já que a colega Rosália comentou antes da comissão de ética, então talvez daria até para pegar esses exemplos aqui e colocar na comissão de ética também, porque a pessoa
ficou contra o que o presidente Edenir comentou, que ele deveria encerrar o posicionamento dele, ele continuou. Eu não entendi a raiva dele perante a isso, até é meio descabido acontecer isso numa Câmara de Vereadores. Mas, enfim, até perdi a linha aqui do que eu iria falar, mas eu parabenizo o Kirsch, vou assinar junto o pedido, sim, que tu comentou a carta, e eu acho que se fiscalizar o que o município vem fazendo de errado é questão de código de ética, de conselho de ética, então vamos pegar algumas atitudes também de alguns vereadores aqui, denegrindo outros vereadores, se abstendo de questões que o presidente ordena. Então, eu acho que temos vários exemplos que podem ser colocados no código de ética. Então, muito obrigado e boa noite. Obrigado. O vereador Valmor, por favor. Senhor presidente, por uma questão de ordem, como presidente do Código de Ética, estou me reunindo com os 2 vereadores que fazem membro desta casa e semana que vem estarei me pronunciando e tomando as devidas providências nesta casa. Seria isso no exato momento. Ok, vereador Valmor. Obrigado, Everson, pela parte. Quanto ao Edenir, o presidente, às vezes eu falo, tem palavras que são mal colocadas e às vezes em momentos que não são o momento adequado. Eu sei que o Edenir não teve intenção nenhuma de ofender ninguém. Tenho certeza, foi um acaso que saiu uma palavra, mas às vezes mal interpretada, dá no que dá. Quanto ao Aleph, agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu falei na outra sessão que quando a gente diz as coisas é fácil dizer, mas a gente tem que aprender a dizer, aprender a ouvir. Você lembra quando você falou para mim aquele dia, o que você falou? Eu não tinha o dom da palavra, mas eu escutei com educação. É a mesma coisa que eu quero que você faça quando você tem que ouvir. Eu acredito, Aleph, que é o seguinte, o Everson está levando à tribuna um assunto, e o assunto que o Everson está levando... Vereador, só um minuto. Por favor, vereador Aleph. Podemos prosseguir a sessão? Vereador, só um pouquinho. Vereador Aleph, podemos prosseguir? Ok. Pode continuar, Valmor. Mas o que eu estava dizendo, eu continuo dizendo. Muitas vezes a gente coloca uma palavra e ela é mal interpretada. E quando ela é mal interpretada, acontece o que aconteceu. Sua intenção, eu sei que você não teve. Quanto ao Aleph, não adianta ficar nervoso. Você, eu acho que como vereador e que está fazendo um grande papel, vai ter que se conter como vereador nessa casa. E não adianta me olhar do jeito que você me olha, que para mim tanto faz. Nós aqui estamos discutindo um problema... Por favor, vereador Valmor, também... Não, mas eu só estou dizendo que eu acredito que temos que ter um pouquinho de... Mas nós temos que manter a ordem na casa. Eu acho que se começar a falar um para o outro aqui, nós vamos ter uma briga aqui dentro. Não, mas ninguém está brigando. Não, mas por favor, eu acho que vamos encerrar. Obrigado pelas palavras. Vereador Kirsch, por favor, conclua. A Rosália pediu a parte também. Obrigado, vereador Valmor. Sim, senhor presidente. Obrigada, colega, pelo a parte. Eu já me mencionei na semana passada e hoje só vou reforçar. Pessoal, vamos ter respeito. Isso aqui é o legislativo, é a casa do povo. Eu acho que está faltando com o respeito de todos os vereadores, não é porque nós temos um público que nós precisamos fazer isso. Nós estamos aqui para legislar. Se nós colocarmos isso para o público que nos assiste, que credibilidade que nós vamos ter? Eu sempre preguei isso, que eu seria diferente, então eu vou ser bem franca que me envergonho de estar aqui e de presenciar isso. Vereadora eu acho que nós temos Rosália, não podemos fugir ao tema. Eu sei que... Mas é dentro desse tema que eu quero dar continuidade. Pedir a parte... Porque em relação aos cargos, eu não vejo que o executivo ia criar 10 cargos se não tivesse necessidade. São extinguidos 3 cargos, então restam 3. Eu gostaria muito de ser ouvida, presidente, seria importante se os vereadores fossem ouvidos quando se relatam. E eu vejo assim, o Centro de Convivência do Idoso tem... só a coordenadora e uma estagiária. Vocês sabem que nós temos mais de 2.000 idosos.
Eu não vejo que está sendo contratado cargos que não são necessários. Tem um pedreiro que aqui está especificado como um chefe de manutenção. Nós temos em todas as secretarias necessidades de um reparo. Então, assim, eu não vejo que o Executivo ia criar cargos para a cabide. Então, fique bem claro que nós somos os primeiros que estamos pedindo serviço toda semana e para prestar serviço precisamos de gente. Obrigada, colega. Perfeito, Rosália. Com certeza não vão lá para não fazer nada. Alguma função vão ter, sim. Porém, não é o momento de criar mais 10 cargos com mais de R$1 milhão, ou quase R$1 milhão de despesa em 2 anos e meio. No momento de crise, no momento que está todo mundo cortando gastos e que nós, do setor público, principalmente, devemos dar exemplo. A gente sabe que o momento não é bom, temos que conter tudo que pode ser contido, porque amanhã é meio incerto nesse momento de turbulência. O próprio Executivo já parcelou a reposição da inflação por 2 anos seguidos, porque não tinha dinheiro, agora para criar 10 CCs, aí tem. Então, acaba sendo contraditório. E isso que a gente não quer. Outro dia mesmo, o bancado do PMDB vem aqui e expôs que quer reduzir gasto cortando 2 vereadores, e eu concordo com isso. Porém, tem que cortar 2 vereadores e cortar também despesas na prefeitura. Os vereadores seria para daqui a 4 anos, 3 anos e meio. Os CCs já é para o mês que vem. Então, não adianta poupar do bolso esquerdo para gastar do bolso direito. O dinheiro é público, deve ser poupado de cima a baixo, presidente. É só essa a minha opinião e vou apresentar o requerimento para quem quiser assinar para retirar esse projeto dos CCs. Obrigado. Obrigado, vereador Aleph. Eu quero... Desculpa, vereador Everson. Nós temos que manter aqui a condição do Legislativo. Eu não vou mais aceitar, já terminamos esse bate-papo aí, ofensa entre vereadores, ou que se dirige a um outro vereador com alguma palavra um pouco mais árdua. Nós temos que fazer aqui, conduzir aqui as falas para a comunidade, para desenvolver o nosso município, trazer aqui as questões do nosso município. Tenho certeza que nenhum vereador aqui está aqui para defender causas pessoais, particulares. Temos que defender o município, defender os nossos munícipes, e nós não podemos começar a brigar entre os vereadores. Nós não vamos conseguir nada desse jeito. Aqui nós somos colegas, em primeiro lugar, e temos que ter um bom relacionamento. Causas pessoais e particulares é da porta para fora. Vamos discutir Carlos Barbosa aqui dentro. Se voltar a ter esse nível de discussão, eu vou encerrar a sessão. E aonde ela está, ela vai terminar. Então, por favor, se contenham, discutam Carlos Barbosa, que é o que nós precisamos nesta casa, discutir Carlos Barbosa. Obrigado. Vereador Baroni, para a tribuna. Obrigado, presidente, caros colegas, comunidade. Trago assuntos mais amenos aqui e já de início, presidente, quero cumprimentar e parabenizar pelas estruturas da nova sede do Poder Legislativo e dizer que eu fui, quanto presidente, eu era contra, ainda não fui convencido que o aluguel é a melhor maneira, a melhor forma, mas tenho que cumprimentar o Poder Legislativo finalmente está numa sede que não é para nós vereadores, é para a comunidade, com acessibilidade, com banheiros. Eu acho que essa forma é melhor que a gente tem para poder melhorar o nosso trabalho. Quero dizer da minha alegria, presidente, que na última quarta-feira estive numa reunião no Palácio da Polícia com o chefe de polícia. Ele convocou os vereadores da Polícia Civil para participar de um evento. Então, 3 prefeitos e mais uns 20 ou 25 vereadores estivemos lá e nos passaram índices sobre o trabalho que a Polícia Civil vem fazendo no estado do Rio Grande do Sul, sobre as melhorias, sobre os avanços que vem fazendo, e isso me orgulha muito, presidente, me orgulha muito por estar nessa profissão que eu defendo tanto, que quando eu entrei era muito diferente, a nossa visão era muito diferente, hoje em dia tem melhorado seguidamente, com problemas, obviamente, mas tem melhorado seguidamente.
Já deixou dito que até o fim do ano serão abertas vagas para concurso para mais de 1.000 agentes policiais, para 50 delegados. O secretário de Segurança falou que seguramente logo vai ser anunciado esse concurso, provavelmente para mais brigadianos também. Quem sabe assim a nossa cidade poderá contar com mais policiamento. Fui alertado pelo chefe de polícia para a gente cobrar nos municípios que seja criado o Fundo Municipal de Segurança. E aqui eu tive a felicidade dos vereadores aprovarem, quem estava na época, foi sugerido, o Executivo está estudando, tomara que vote para essa casa esse projeto de lei para criar esse fundo, para nós conseguir mais condições para trabalhar. Também passou por essa casa, vereador Miguel, Everson, também aquela alteração no Código de Postura sobre a cassação dos alvarás para estabelecimentos que cometessem crime. No final de semana nós vimos que os mesmos problemas aconteceram. Agora, acredito que, dentro da legalidade, a Prefeitura vai ter ferramentas para, quem sabe, lacrar ou caçar o alvará desses estabelecimentos para tentar diminuir o furto e roubo de veículos, que aqui não é a incidência tão grande, mas no Estado é muito grande. Então, essa lei, tomara que entre em vigor agora. O vereador Aleph pediu uma parte, por favor. Senhor Luciano, só queria lembrar ali, não sei se tu ia falar também disso, nós estamos fazendo um requerimento para solicitar ao César Schimmer ainda nessa semana, junto com o Thiago Simon, mais brigadianos para a cidade. Tá? A gente até tinha comentado antes, mas só para lembrar mesmo. Obrigado. Obrigado, vereador Everson. Desculpa, Aleph. Agora estão confundindo. Obrigado. E é importante isso. A gente tem que ficar atento, porque estão saindo policiais das academias, e os municípios que chorarem mais, incrivelmente é assim, mas quem chorar mais, vai lá e vai levar. Nós temos previsão para vir um policial para a delegacia, mas tem outro já para sair. E tomara que venham mais policiais militares, que a gente tem uma carência muito grande. Vou falar do projeto, então, do 47, e antes tem que fazer aqui uma releitura do que é os cargos de confiança. Em 2005, nós tínhamos 90 cargos de confiança. Não vou somar magistério. Em 2009, no primeiro governo Xavier, 101. Em 2005 foi no governo Irani. Em 2013, 107. Mas o ano passado nós aprovamos aqui, e isso não é falado, porque ninguém divulga, nós aprovamos um projeto o ano passado, final da legislatura passada, cortando 14 ou 15, não me lembro, cargos. Foi diminuído, foi enxuto. E nós falávamos naquela ocasião, era normal que o desenrolar dos trabalhos do Poder Executivo iam surgir necessidades ou sobrar, e é exatamente o que a Prefeitura, o Poder Executivo está fazendo. Está fazendo uma adequação, cortando 3, criando outros, para fazer um melhor trabalho. Em 2005, nós tínhamos 22 mil habitantes. Hoje nós temos 28 mil habitantes na cidade. O orçamento lá de 2005 era 28 milhões aproximado. Hoje está na casa dos 100 milhões. Então são 10 cargos a mais do que 2005, para um orçamento que 4 vezes maior. O vereador Everson fala em exemplos, dar exemplos de economia. Ninguém divulga aqui, estranhamente, não é divulgado, mas com relação aos cargos de confiança do ano passado, estamos economizando R$18 mil mensais. Só com aluguel, e cito aqui o pavilhão lá da 21 de abril, do incubatório e a sala da brigada, mais de R$20 mil estão sendo economizados. O governo municipal, presidente, está fazendo uma excelente gestão. E aqui que eu sinto um pouco o pavor da oposição de agir dessa forma com relação aos cargos, porque se nós começarmos a ver em 5 meses, rótula da 25 de setembro, problema crônico está sendo feito. A Rua São Vedelino, há anos, está sendo feito. A Rua Bento Gonçalves, problema sério, de anos e anos e anos, está sendo feito. A Rua São Roque foi pavimentada, é recurso anterior, tudo bem, mas está sendo feito. A Francisco da Rigo foi pavimentada. A Ponte do Castro, reivindicação, o vereador Miguel cansou de fazer indicações aqui, está sendo feita. A galeria da Rua Nova Prata, dos alagamentos que davam naquela região, está sendo feita.
A Presidente Kennedy, a gente viu aqui, estão asfaltando, vai dar uma sensível mudança no trânsito da área central. A Rua Coberta, quantos e quantos debates nessa casa foi por razão dessa Rua Coberta, dos problemas que não eram corrigidos. Está lá, foi uma ação do Executivo, está sendo feito. Conserto de buraco, as nossas ruas são horríveis, e eu falo aqui lá do bairro Triângulo, foi dada uma melhorada, singela, mas foi dada. Estão se fazendo bocas de lobo. Enfim, é um governo que está fazendo demais em 5 meses. É um governo proativo, que está botando gestão, a forma de gestão. E nós não temos condições de dizer não a um projeto desse. É uma simples adequação no desenrolar dos trabalhos. O Aleph falou dos trabalhos específicos de cada um, o que vai ser feito, mas quem somos nós para dizer que o Executivo está errado em solicitar essa autorização para esses cargos? Nós temos que cuidar do Poder Legislativo. Isso acho que estamos cuidando bem, porque estamos no local adequado agora, presidente. O Poder Legislativo, o Poder Executivo tem toda a autonomia para fazer. Claro que temos que fiscalizar, não há dúvida, mas a gente vê o resultado aqui. Não é nenhum absurdo. Depois de 12 anos, nós iremos criar 10 cargos a mais. Essa é a realidade. É isso que não é divulgado. Vou dar os apartes por ordem. Primeiro, o vereador Everson, por favor. Sim, Baroni, obrigado pelo aparte. Eu não vou tirar os méritos do governo em fazer essas obras, porque realmente ele tem feito a sua parte. E acho que a obrigação dele é executar, a nossa de legislar, fiscalizar as ações do Executivo. Então, a gente não vai aqui falar, não estamos falando denegrindo nada das atividades e obras que eles estão fazendo, porque tem sido feitas sim. Eu aqui reconheço que são obras úteis à comunidade e que são boas e precisam ser feitas. Então, não é desespero, porque eu não me considero oposição nem situação, eu me considero Carlos Barbosa e tudo que for feito por ela eu vou bater palma. Quanto ao projeto dos policiais, Baroni, aquela tua ideia de caçar o alvará, quando o estabelecimento se envolve em alguma atividade ilícita, foi muito boa, e que bom que deu certo essa lei, porque agora a gente pode realmente cobrar e daqui a pouco fechar esses locais que acabam cometendo crimes, que antes abria, fechava e nada acontecia. Então agora com essa, foi um projeto teu, se não me engano, que a gente aprovou aqui no passado, a gente consegue viabilizar melhorias quanto a isso. Também fico feliz em saber que novas turmas estão sendo formadas de policiais. Acredito que isso vai ser bom, porque com a nova turma, de repente, você trazer alguns policiais novos para Carlos Barbosa, que hoje falta bastante realmente. Também uma atitude bastante interessante é a doação do carro da Câmara de Vereadores para a Brigada. Muito importante isso. Eu sou totalmente favorável. E também uma coisa que corrigimos agora, no começo desse ano, foi a questão dos auxílios aos policiais, que estava errada, que eu tanto já falei na outra legislatura que estava errado a forma que estava sendo feito, e agora foi corrigido. Só que daquela lei mal feita lá atrás, que eu havia mencionado que estava errada, já resultou num processo judicial de R$22 mil de condenação para o município, e tem mais 2 ou 3 agora. Então, quando a gente fala, não é por falar, e sim é para querer melhorar. Obrigado, Baroni. Obrigado, Everson. Presidente, por favor. Obrigado, vereador Luciano. Eu só queria contribuir. O prefeito Zibete teve na última terça, com a assessoria do secretário Schirmer, realmente em busca de mais efetivo para Carlos Barbosa. Está trabalhando incansavelmente nessa área, só que a gente sabe a situação que o Estado vem atravessando, muito difícil, parcelamento de salário, muitas obras que deveriam estar acontecendo não acontecem, porque realmente o Estado não tem condições de andar. Tem projetos aí que está parado na Assembleia de poder desafogar o Estado e também não anda. Então, quem sabe, também nós, cada vereador aqui, podia dar uma pressionada nos nossos parlamentares lá no Estado para que aprovem os projetos ou que deem encaminhamento aos projetos para poder aliviar o Estado e, em contrapartida, vai melhorar a condição dos municípios. Também o carro que se referiu, o Everson, um carro que estava parado aqui na garagem desse prédio, ficava aqui às vezes 2 meses, 3 meses sem sair daqui, com um custo permanente, custo de manutenção tinha, custo de seguro do carro. Então,
Estamos entregando o executivo para entregar para a Brigada Militar, porque hoje tem uma viatura só e não consegue mais, a viatura quase nem anda mais. Então vai ter um carro praticamente novo para poder atender a população. Esse projeto que passou aqui há poucos dias, na questão da ampliação para o Concepro. Então tudo isso são atitudes e atos do governo que está aí, que todos os outros também fizeram esses repasses, mas que vem fazendo e um grande esforço para poder ajudar na segurança de Carlos Barbosa. Então, tenho certeza que o governo está no caminho certo, com todas essas obras. Só queria, para justificar, eu falei a semana passada, e falei muitas vezes, para construir um prédio desse, precisa 3 milhões só o prédio. Mas a estrutura que foi montada, do mesmo jeito, ia ter lá. 3 milhões é um custo, só o financeiro é mais de 20 mil por mês de custo. Pagamos 6.500 de aluguel. Então, em 3 meses, 4 meses, pagamos o aluguel do ano. Só com o custo financeiro de fazer uma obra dessas. E esse dinheiro está empregado nas obras para a população. Obrigado, vereador Luciano. Obrigado, presidente. Vereadora Rosália, por favor. Obrigada, colega vereador. Se falando em segurança, eu vou falar da deficiência da nossa segurança. O Estado passa para os municípios e se faz entender que a obrigação é dos municípios. Se falarmos em segurança, nós temos uma falência de segurança. E, na realidade, quem deve prestar segurança é o Estado. Então, acho que o município já faz demais. Tudo que é doado, tudo que é feito, vale isso, vale transporte, vale alimentação, vale aluguel. Então, assim, nós somos pioneiros. E que bom que fizemos isso para garantir a segurança, e que bom ouvir aqui nessa casa que vai vir mais policiais para nós, porque nós realmente precisamos. Em relação aos cargos, tem cargos aqui que a gente sabe que não vão ser contratados logo, mas a partir do momento que eles estão ali, se for necessário, está aprovado para contratar. O que a gente tem que ter certeza é que o executivo executa, nós estamos para fiscalizar. Se tiver errado, vamos questionar depois. Mas quem somos nós para mencionar se o executivo deve ou não contratar funcionários? Foi mencionado aqui que o funcionário não vai subir no prédio, mas se não tiver quem manda subir, ninguém vai subir. Então tem essa parte também. E em relação aos aluguéis, eu tenho a mesma opinião do colega Baroni. Eu também sou contra aluguéis e penso num futuro, uma negociação. Está muito bonito o espaço, mas eu sou realmente contra aluguéis, sendo que a gente tem um terreno. Talvez tenha a possibilidade de futuramente se fazer uma troca, porque o aluguel 6,5 mil eu acho bastante todo mês. Nós sabemos por que viemos para cá, foi determinação, né? Mas eu concordo na ideia de negociar uma sala para a Câmara de Vereadores. É isso. Obrigada, colega. Obrigado, vereadora. Vereador Miguel, por favor. Sim, obrigado pela parte, Baroni. Você falou lá do desmanche de carro, então que para cassação do alvará. E ali eu digo assim, o senhor é líder do governo, porque aconteceu, caçaram lá na Alpinada e deram para o Detran. E aconteceu tudo de novo. Então tem que rever isso aí, que não acontece mais isso ali em Carlos Barbosa, né? Porque se tem que ter mais segurança, mas eu acho que com mais segurança não vai resolver esses problemas. Eu acho que é fiscalização do Detran. Como é que entra os carros lá? Que é o Detran que está fiscalizando lá. Então, sobre os PM, eu teve a reunião já também com o prefeito, teve pais que os filhos estão se formando agora nessa turma, então eles estão interessados de trabalhar em Carlos Barbosa. Então, o prefeito mostrou um bom interesse. Se vai ser mandado para Carlos Barbosa, seja bem-vindo aquelas pessoas que se interessam de trabalhar aqui. E sobre a rua coberta, Baroni, eu quero agradecer, sim, o prefeito, agora, que assumiu, e quero agradecer a Tramontina. Porque há 8 anos, quando tinha outra administração, você pode ver, nem sequer lavaram. Nem sequer lavaram o telhado. E hoje, dá graças a Deus que a Tramontina abraçou isso ali com o prefeito. Um bom, não sei se é um convênio, o que eles fizeram, mas há graças a Deus que vai sair uma rua coberta agora em Carlos Barbosa. Por isso que eu quero dar os parabéns ao prefeito e à Tramontina em cima disso ali. Obrigado, Barão. Obrigado.
Obrigado, vereador. Tem toda a razão. Vereador Fábio, por favor. Bom, boa noite, Baroni. Primeiramente, eu vou comentar a questão da nossa nova casa aqui. Eu concordo contigo, já expressei a minha manifestação também para o vereador Denir em outra ocasião. Na minha opinião, também poderia ser construído. Às vezes o Denir comentou que é uma casa para 20, 30 anos, pagando 6.500 por mês durante 30 anos, com o IGPM todo ano. Eu acredito que a gente vai beirar ali os 3 milhões e meio. Com esse valor, daria para construir uma nova casa. São opiniões divergentes, eu acho que a gente está aqui para ter opiniões divergentes. Esse debate que a gente faz aqui é justamente pensando no que a gente considera melhor para Carlos Barbosa. O vereador ele é eleito para uma parcela da população ter o que ela comenta lá fora trazido para cá. Isso a gente tem que deixar bem claro, que a gente está aqui como voz da população. E quanto à questão dos CCs, eu ainda tenho ressalvas. Eu já comentei isso até internamente, dentro da prefeitura, que hoje o funcionário de carreira ele tem 6 pessoas ou 7 acima. Ele tem, vamos supor o caso do fiscal, do operário. Ele tem o coordenador, o supervisor, o secretário, o coordenador geral, o vice-prefeito e o prefeito. Numa escala, a grosso modo, nós temos 6 pessoas. Para mim, os cargos de supervisor não deveriam existir. Porque quem está na rua, botando o operário para trabalhar, supervisionando o trabalho do operário, na verdade, quem supervisiona isso aí é o coordenador, não é o supervisor. Muitas vezes o supervisor vai para a rua, sim, faz o serviço, sim, mas não seria a função prática dele. Dentro desse projeto também, não há só criação de novos cargos, há aumento de salário de servidores que já estão na prefeitura. Então, se foi uma coisa pensada no ano passado, por que esse aumento de salário também para alguns? Obrigado, vereador. Obrigado, Fábio. É importante as tuas considerações e quem está lá dentro conhece mais, evidentemente, mas a gente vê que está dando certo da forma que está. As obras são a maior prova, está na cara, está visto que a forma que está sendo adotada está dando certo e eles querem melhorar. Vamos por partes aqui. Sobre os alvarás, Miguel, eu também, sinceramente, não sei como é que vai funcionar. Inicialmente, o DETRAN suspendeu por 30 dias a autorização que eles têm para trabalhar, está suspensa, mas eu não sei em que parte que a fiscalização vai poder entrar e caçar o alvará. É para o setor jurídico da prefeitura, só espero que a prefeitura, através desse órgão jurídico, vá efetivamente cumprir, fiscalizar e fazer tudo o que tem que ser feito. Porque se demonstrou que não tem saída, tem que ser fechado, porque não tem. É a terceira vez aquele problema lá em Alpinada, que já se repete. Quanto ao projeto 47, eu peço aos vereadores, embora respeite a opinião, o Everson apresentou um cálculo de uns valores, eu não sei se ele diminuiu os cargos que vão ser reduzidos, mas aí se nós botarmos nesse cálculo o que já vem sendo economizado, eu não vejo dúvida nenhuma, nós temos totais condições, até a oposição tem totais condições de votar favorável a esse projeto. Nós não temos argumentos para votar contra. É um poder executivo que tem trabalhado, está trabalhando com o aval do poder legislativo. Essas obras que estão sendo feitas, muitas delas passaram por aqui com o nosso aval. Então, é uma questão de bom senso. Você tem que deixar um pouco aquele ranço de politicagem de outrora para vermos hoje se está funcionando ou não. Nós conversávamos com o vereador Matheus semana passada, depois da sessão, temos que analisar dessa forma. O projeto é necessidade do Poder Executivo. Estamos convencidos que é. E por que vamos dizer que não, se está sendo feito tão bem conduzido? Está sendo conduzido com gestão de forma eficaz. Então eu peço aos vereadores da oposição que na hora do voto, deem mais um voto de confiança. Quem sabe ali adiante, se não der certo, aí vamos lá tentar mudar. Mas é necessário esse voto de confiança do Poder Legislativo para fazer um excelente governo. Os vereadores são todos unânimes. Saindo um bom governo, efetivamente o Poder Legislativo está junto. Faz parte desse governo. Então eu peço encarecidamente desta forma. Quanto à Assembleia, falar aqui, só para terminar, presidente,
governo do Estado vem se desdobrando, e eu sou um crítico porque já fazem quase 20 meses que a gente recebe sempre parcelado, mas vem tentando, de todas as formas, reduzir um pouco o tamanho do Estado para dar maiores condições. E eu fico indignado com política quando eu vejo a nossa esquerda na estadual, da forma raivosa que age, porque estava o projeto lá para tirar a questão do plebiscito para vender as estatais, não deixaram votar, eram contra o projeto, não deixaram votar. O governo sugere um plebiscito, que era o que a esquerda raivosa sempre queria, que a população fosse ouvida. Pois bem, o governo faz o projeto para tentar ouvir a população. O que a esquerda raivosa faz? Não passa, não vota. Parece que quanto pior, melhor para essa esquerda. E é impressionante esse tipo de política que me envergonha, presidente. Fico envergonhado com esse tipo de política. Não estão pensando se vai ser bom para o Estado ou não. O plebiscito é para isso, a comunidade vai ser ouvida. Que diferença faz ouvir agora ou ouvir o ano que vem? Mas, enfim, é por isso que muitas vezes a gente ouve coisas desagradáveis, presidente. Mas, enfim, era isso, o meu objetivo era essa da tribuna. Obrigado pela atenção dos colegas.